No meio da chuva torrencial que castigava o porto de Lisboa, Miguel ergueu a jaqueta da marinha, revelando as cicatrizes frescas que cruzavam seu peito como mapas de batalhas perdidas, e o almirante, seu próprio pai, congelou ao ver o pino arco-íris preso ali, um segredo que explodia como uma granada no convés familiar. O silêncio entre eles era mais ensurdecedor que o trovejar do Atlântico, e Miguel soube, naquele instante, que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia voltado de uma missão no mar Mediterrâneo, ferido não só pelo inimigo invisível da guerra, mas pela guerra interna que travava há anos. Miguel Santos, com seus 25 anos, sempre fora o orgulho da família. Filho único de um almirante reformado, cresceu nas sombras das tradições navais portuguesas, onde o dever e a honra eram leis inquebrantáveis. Seu pai, o almirante Eduardo Santos, um homem de 58 anos com barba grisalha e olhos que pareciam sondar almas, o moldara para seguir seus passos. A marinha não é para fracos, filho, repetia Eduardo, ignorando os sinais sutis de que Miguel carregava um fardo que nenhum treinamento militar poderia preparar. A mãe, Maria, uma dona de casa devota de 55 anos, rezava todas as noites pela segurança do filho, mas suas orações eram tingidas pela ignorância de quem via o mundo através das lentes da Igreja Católica Conservadora. Aquele dia chuvoso no Porto marcava o retorno de Miguel após uma operação antiterrorismo. Ele havia sido ferido por estilhaços de uma explosão em alto mar, nada fatal, mas o suficiente para mandá-lo de volta à casa para recuperação. O que ninguém esperava era que, ao confrontar o pai sobre sua ausência prolongada, Miguel decidisse revelar tudo. Pai, eu não posso mais esconder, disse ele, a voz tremendo como as ondas batendo nos cascos dos navios. O pino arco-íris, um pequeno emblema que ele usava escondido sob a jaqueta, simbolizava sua identidade gay, algo que ele descobrira na adolescência, mas enterrara fundo para não decepcionar a família. Eduardo recuou como se tivesse sido atingido por um torpedo. O quê? Isso é uma piada, Miguel. Você, um oficial da Marinha, com essa aberração. As palavras saíram como veneno, e quando as crenças arraigadas de uma geração que via a homossexualidade como fraqueza, como traição aos valores patrióticos. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele havia imaginado esse momento 1000 vezes, mas a realidade era mais cruel. O pai, que o ensinara a navegar, agora o via como um navio à deriva. Enquanto isso, em um apartamento modesto no bairro Alto, João esperava ansiosamente por notícias. Aos 28 anos, João Oliveira era um professor de História em uma escola secundária de Lisboa, com cabelos loiros desgrenhados e um sorriso que iluminava salas de aula. Ele e Miguel se conheceram 2 anos antes, em uma festa discreta organizada por amigos em comum. O que começou como uma conversa casual sobre a Revolução dos Cravos evoluiu para um amor profundo, mas sempre escondido. João, abertamente gay, pressionava Miguel a se assumir, mas entendia as pressões da carreira militar. Eu te amo, Miguel, mas viver nas sombras está nos matando, dissera João na noite anterior à missão. A revelação no Porto foi o estopim. Eduardo exigiu que Miguel removesse o pino imediatamente. Você vai manchar o nome da família. Pense na sua mãe, nos seus avós que lutaram na guerra colonial. Miguel, com as cicatrizes ainda latejando, rebateu, e eu? Eu lutei por um país que me nega o direito de amar. A discussão escalou para gritos, e Maria, chegando atraída pelo barulho, desmaiou ao ouvir a verdade. O hospital foi o próximo destino, onde os médicos diagnosticaram um colapso nervoso. Miguel se sentiu culpado, como se sua honestidade fosse uma arma que ferira sua própria mãe. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Eduardo trancou-se em seu escritório, revisando velhos diários de bordo, questionando onde falhara como pai. Ele lembrava de Miguel criança, correndo pelas praias de Cascais, sonhando com aventuras no mar. Como aquilo se transformara nisso? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em círculos militares. Eduardo temia o escândalo, rumores poderiam arruinar a reputação da família. Miguel, confinado à cama para recuperação, trocava mensagens secretas com João. Meu pai me odeia agora, escreveu ele. João respondeu, não é ódio, é medo. Mas você precisa decidir, viver para eles ou para nós. Essa escolha pairava como uma nuvem escura. Miguel sabia que assumir publicamente poderia custar sua carreira na Marinha, onde a discriminação sutil ainda existia, apesar das políticas de inclusão. Ele pensou nos colegas que faziam piadas homofóbicas nos vestiários, nos olhares desconfiados. Uma noite, Miguel escapou para encontrar João. Eles se abraçaram no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos seus pés brilhando sob as luzes. Eu não aguento mais, João. Mas e se eu perder tudo? João, com lágrimas nos olhos, respondeu, perder o quê? Uma vida de mentiras. Ali, sob as estrelas, Miguel prometeu lutar, mas o preço já começava a se manifestar, um telefonema do pai,
ordenando que ele voltasse imediatamente ou fosse considerado desertor da família. A pressão familiar intensificava. Maria, recuperada, implorava a Miguel que rezasse para curar essa doença. Ela arranjou uma sessão com o padre local, Padre António, um homem de 60 anos que pregava contra o pecado moderno. Miguel compareceu por obrigação, mas as palavras do padre, Deus te ama, mas odeia o pecado, só aprofundaram sua raiva interna. Ele saiu da igreja sentindo-se mais sozinho do que nunca, questionando se sua identidade era mesmo uma escolha ou uma maldição. Enquanto isso, boatos começaram a circular na base naval. Um colega de Miguel, o tenente Ricardo, um homem ambicioso de 30 anos, ouviu sussurros sobre o incidente no porto. Ricardo, invejoso da ascensão rápida de Miguel, via nisso uma oportunidade. Ele começou a espalhar rumores discretos, testando as águas para uma possível denúncia formal. Um oficial gay. Isso compromete a unidade, murmurava ele para aliados. Miguel, alheio aos boatos, enfrentava seu próprio turbilhão emocional. Ele revivia memórias da infância, o pai ensinando-o a atar nós, a mãe cantando fados tristes. Agora, tudo parecia contaminado. Em uma conversa acalorada com Eduardo, Miguel gritou: "Você me criou para ser forte, pai. Ser gay não me torna fraco." Eduardo, com voz rouca, rebateu: "Na Marinha, sim. Eles vão te destruir." O primeiro ato de traição veio de Maria. Desesperada, ela contatou João anonimamente, pedindo que ele se afastasse. "Meu filho precisa de ajuda, não de tentação", disse ela por telefone. João, chocado, recusou, mas o incidente plantou sementes de dúvida. "E se eu estiver destruindo sua vida?", pensou ele. À medida que as cicatrizes físicas curavam, as emocionais se aprofundavam. Miguel decidiu confrontar Ricardo na base, mas encontrou resistência. "Cuide da sua vida, Santos", disse Ricardo com um sorriso falso. A tensão crescia, e Miguel soube que o confronto maior estava por vir. Os dias se arrastavam como correntes marítimas lentas, e Miguel se via cada vez mais isolado em sua própria casa em Oeiras, nos subúrbios de Lisboa. O pai mal falava com ele, limitando-se a olhares desaprovadores durante as refeições silenciosas. Maria, por sua vez, tentava mediar, mas suas tentativas eram tingidas de pena, como se Miguel fosse uma vítima de uma doença incurável. "Filho, talvez uma terapia ajude a esclarecer as coisas", sugeria ela, ignorando que Miguel já havia passado anos em terapia interna, lutando contra a autoaceitação. João, sentindo o peso da distância imposta, marcou um encontro secreto em um café escondido no Chiado. Lá, sob o aroma de pastéis de nata e o burburinho de turistas, eles discutiram o futuro. "Eu não posso te ver sofrer assim, Miguel." "Assuma ou termine isso", disse João, sua voz carregada de dor. Miguel, com os olhos fixos no chão, respondeu: "Terminar. Você é a única coisa real na minha vida." Mas a pressão estava montando, João tinha sua própria carreira, e viver no armário fazia questionar se valia a pena. De volta à base, Miguel retomou o serviço leve, mas os rumores plantados por Ricardo haviam se espalhado como óleo na água. Colegas o evitavam nos corredores, e durante um exercício de treinamento, ouviu cochichos: "Aquele pin. Ele é um deles." O comandante da base, um homem rígido chamado Capitão Moreira, de 45 anos, chamou Miguel para uma reunião privada. "Há alegações sobre sua conduta pessoal, tenente. Isso afeta a moral da tropa." Miguel negou veementemente, mas saiu dali tremendo, sabendo que uma investigação formal poderia ser o fim. Em casa, a crise familiar explodiu quando Eduardo descobriu as mensagens de João no celular de Miguel. "Quem é esse homem?" "Seu amante", gritou o almirante, arremessando o telefone contra a parede. Miguel, pela primeira vez, não recuou: "Sim, pai. E eu o amo. Mais do que amo essa farda que me sufoca." Eduardo, vermelho de raiva, deu um ultimato: "Escolha, a família ou ele. Se escolher errado, você está morto para mim." Maria, ouvindo tudo, entrou em pânico e revelou sua ligação para João. "Eu só queria proteger você, filho." Miguel sentiu uma traição profunda, como se o chão familiar se dissolvesse. Ele fugiu para o apartamento de João, onde desabafou: "Minha própria mãe me apunhalou pelas costas." João o consolou, mas internamente lutava com sua própria insegurança. Ele havia perdido amigos por ser gay, mas nunca enfrentara algo tão intenso. No dia seguinte, Ricardo escalou sua campanha. Ele apresentou uma queixa anônima ao comando superior, alegando que Miguel representava um risco à segurança devido a comportamentos instáveis. Isso desencadeou uma auditoria interna, e Miguel foi suspenso temporariamente. "Isso é discriminação", protestou ele ao capitão Moreira. "Prove", rebateu o oficial, friamente.
Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha. Seus alunos, em uma aula sobre direitos civis, questionaram sobre a homossexualidade na sociedade portuguesa. João, sempre honesto, compartilhou experiências pessoais, mas um pai conservador ouviu e reclamou à direção da escola. Professores não devem promover agendas pessoais, disse o diretor. João se sentiu traído pelo sistema que defendia. Miguel, suspenso, usou o tempo para refletir. Ele visitou um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, famílias rejeitadas, carreiras destruídas. Uma ativista, Sofia, de 35 anos, o incentivou. A verdade liberta, mas custa caro. Você está pronto para pagar? Miguel assentiu, mas duvidava. A tensão culminou em uma confrontação com Ricardo. Em um bar perto da base, Miguel o encurralou. Por quê? Inveja. Ricardo riu. Você não pertence aqui. Gay na Marinha. É uma piada. Miguel conteve a raiva, mas saiu dali determinado a lutar legalmente. Em casa, Maria tentou se redimir, cozinhando o prato favorito de Miguel. Eu errei, filho. Mas o padre diz que é esperança. Miguel, exausto, respondeu: esperança para quê? Mudar quem eu sou. Eduardo, escutando, interveio: talvez eu precise mudar. Foi um vislumbre de vulnerabilidade, mas logo eclipsado por orgulho. João, pressionado pela escola, considerou se afastar. Se eu ficar, destruo nós dois, disse a Miguel em uma chamada noturna. Miguel implorou: não me abandone agora. Mas João hesitava, o peso da sociedade portuguesa, ainda dividida entre progresso e tradição, pesando sobre ele. As cicatrizes de Miguel, agora curadas externamente, simbolizavam as internas. Ele escreveu uma carta ao pai: eu sou seu filho, não seu soldado perfeito. Eduardo leu em silêncio, lágrimas caindo pela primeira vez em anos. A suspensão levou Miguel a uma encruzilhada moral: denunciar a discriminação ou calar-se para preservar a carreira. Ele optou pela denúncia, contatando um advogado especializado em direitos LGBT. Isso vai ser uma batalha, avisou o advogado. Enquanto isso, Ricardo celebrava sua vitória, mas subestimava a resiliência de Miguel. João, inspirado, defendeu sua posição na escola, ganhando apoio de colegas progressistas. A família Santos começava a rachar. Maria questionava suas crenças, assistindo documentários sobre famílias LGBT. Eduardo, relutante, lembrava de um velho amigo da Marinha que se suicidara por segredos semelhantes. E se eu perder meu filho, pensou ele. Miguel e João se reencontraram em Sintra, nos jardins do Palácio da Pena. Vamos lutar juntos, prometeu Miguel. Mas o custo já era visível: amigos perdidos, olhares julgadores na rua. A alta cúpula da Marinha agendou uma audiência. Miguel se preparou, sabendo que sua decisão definiria não só sua vida, mas o legado familiar. A audiência na sede da Marinha em Lisboa era um campo minado de protocolos e preconceitos velados. Miguel, vestindo seu uniforme impecável, enfrentava um painel de oficiais, incluindo o almirante-chefe, um homem de 62 anos com reputação de rigidez. Tenente Santos, as alegações são graves. Explique-se, ordenou ele. Miguel, com voz firme, revelou tudo: minha orientação sexual não afeta meu dever. Mas a discriminação sim. Ricardo, chamado como testemunha, mentiu descaradamente: vi comportamentos inadequados. O painel deliberou, e Miguel foi absolvido por falta de provas, mas advertido: mantenha sua vida pessoal privada. A vitória era pírrica. Colegas o isolavam mais, e Miguel sentia o estigma como uma âncora. Em casa, Eduardo reagiu com fúria mista a orgulho: você lutou como um Santos, mas por que expor isso? Miguel rebateu: porque esconder me matava, pai. Maria, evoluindo, defendeu o filho: Eduardo, ele é nosso menino. Vamos apoiá-lo. João, aliviado com a absolvição, enfrentava sua própria crise. A reclamação na escola levou a uma suspensão temporária. Eles dizem que sou militante demais, contou a Miguel. Juntos, eles marcharam em uma manifestação LGBT no Rossio, sentindo a solidariedade da comunidade, mas também os olhares hostis de contramanifestantes. Portugal mudou, mas não o suficiente, murmurou João. Uma traição inesperada veio de dentro. Um primo de Miguel, Luís, de 32 anos, um empresário conservador, ouviu os rumores e confrontou a família. Isso mancha nosso nome. Deserdo, tio. Eduardo, dividido, defendeu Miguel pela primeira vez: ele é meu filho. Mas Luís espalhou a notícia em círculos sociais, levando a convites cancelados e amigos distantes. Miguel, abalado, questionava sua escolha: valeu a pena, João? João,
com olhos cheios de amor, respondeu: sim, porque agora você é livre. Mas a liberdade custava. Miguel foi passado para trás em promoções, e João perdeu alunos particulares. Em uma viagem a Porto para limpar a mente, eles visitaram a família de João, mais aberta. A mãe de João, uma viúva de 60 anos, os recebeu de braços abertos. Amor é amor. Isso contrastava com a rigidez dos santos, fazendo Miguel invejar. De volta, uma crise de saúde abalou tudo. Maria sofreu um infarto leve, atribuído ao stress. No hospital, ela confessou a Miguel: eu temi perdê-lo, mas agora vejo que o perdi escondendo. Eduardo, ao lado da cama, admitiu: eu errei, filho. Mas como consertar? Miguel, tocado, sugeriu terapia familiar. Ricardo, não satisfeito, vazou informações para a imprensa local. Um artigo no Diário de Notícias expôs: oficial da Marinha assume homossexualidade em meio a controvérsias. O escândalo explodiu, com comentários online divididos, apoio de jovens, ódio de conservadores. Miguel enfrentou assédio, chamadas anônimas, grafites na porta. João o protegeu, mas temia pela segurança. Vamos embora de Portugal, sugeriu. Miguel recusou: não fugirei. A família se uniu na adversidade. Eduardo contatou velhos contatos para abafar o escândalo, e Maria organizou jantares para reconciliação. Mas Luís traiu novamente, cortando laços comerciais com Eduardo. Em uma sessão de terapia, Miguel desabafou: eu me sinto traído por todos. O terapeuta incentivou: a traição revela lealdades verdadeiras. João, participando, reforçou: eu sou leal a você. O clímax se aproximava, uma promoção crucial para Miguel. Ricardo, candidato rival, sabotou documentos. Miguel descobriu e confrontou: você perde, Ricardo. Uma briga física eclodiu, mas Miguel se conteve, relatando ao comando. João, inspirado, voltou à escola com uma petição de apoio, vencendo a suspensão. Nós somos mais fortes juntos, disse a Miguel. Mas o custo emocional era alto. Miguel sofria insonias, revivendo cicatrizes. Eduardo, refletindo, leu livros sobre homossexualidade, mudando aos poucos. Uma reunião familiar marcou um turning point. Eduardo pediu perdão. Eu te amo, filho. Gay ou não? Lágrimas fluíram, mas Miguel sabia que a aceitação era frágil. Enquanto isso, a sociedade respondia. Uma ONG LGBT convidou Miguel para palestrar, ampliando sua voz, mas atraindo mais ódio. João e Miguel, em uma praia em Algarve, prometeram casamento futuro. Apesar de tudo, sussurrou Miguel. Mas sombras persistiam. Ricardo foi promovido indevidamente, e Luís planejava mais danos. A tensão aumentava, levando a uma decisão drástica. Com o escândalo ainda fresco na mídia, Miguel recebeu uma oferta inesperada: transferir para uma base em Açores, longe de Lisboa e das controvérsias. É uma promoção disfarçada de exílio, comentou João, cético. Miguel debateu internamente: aceitar significava fugir, recusar era arriscar mais isolamento. Eu fico e luto, decidiu ele, informando o comando. Eduardo, agora mais aliado, usou sua influência para pressionar contra Ricardo. Aquele rato não merece a farda, disse ao filho. Mas Ricardo contra-atacou, falsificando evidências de conduta imprópria de Miguel. Uma nova investigação se abriu, forçando Miguel a depor novamente. João, solidário, sacrificou seu tempo, ajudando na defesa. Mas o stress afetou seu relacionamento, discussões sobre o futuro surgiam. E se isso nunca acabar? Questionava João. Miguel, defensivo, respondia: então terminamos. A ideia de separação pairava como uma tempestade. Maria, recuperada, tornou-se ativista sutil, participando de grupos de mães de filhos LGBT. Eu mudei por você, filho, disse ela, orgulhosa. Eduardo a acompanhava relutante, mas progressivamente. Luís, o primo traidor, escalou, processou Eduardo por danos à reputação familiar. O tribunal em Lisboa se tornou palco de dramas, testemunhos revelaram segredos antigos, como o próprio Luís tendo um caso extraconjugal. Miguel testemunhou: hipocrisia não justifica ódio. O juiz decidiu a favor de Eduardo, mas o dano familiar era irreversível. Na base, Miguel confrontou Ricardo uma última vez: por que tanto ódio? Ricardo confessou: você tinha tudo. Eu nada. E agora você quer mais. Era inveja pura, mascarada de moralismo. João enfrentou uma oferta de emprego em Espanha, melhor paga. É uma chance para nós, disse. Miguel, dividido, viu nisso uma traição: você me abandona agora. João rebateu: não é abandono, é sobrevivência.
A crise pessoal de Miguel culminou em uma noite de reflexão no Tejo. Ele considerou renunciar à Marinha, mas lembrou das cicatrizes: eu lutei por isso. Em vez disso, ele expôs Ricardo publicamente, com provas de falsificação. O comando demitiu Ricardo, restaurando a justiça. Miguel foi promovido, mas o preço: amigos perdidos, saúde mental abalada. João decidiu ficar, priorizando o amor. Nós contra o mundo, prometeu. A família se reconstruiu, um jantar onde Eduardo ergueu um brinde, à verdade. Mas tensões subjacentes permaneciam. Miguel palestrou na ONG, inspirando outros: o custo da honestidade é alto, mas o da mentira é maior. Sociedade reagia, petições por mais inclusão na Marinha ganhavam força. Mas uma reviravolta: Luís, derrotado, pediu perdão, revelando seu próprio segredo: um filho gay escondido. Eu projetei meu medo em você, admitiu. Miguel perdoou, mas com reservas: palavras não curam feridas. João e Miguel planejaram uma viagem à Madeira, para recomeçar. O Alto Trão se aproximava, uma missão internacional para Miguel, testando lealdades. Aproximadamente 750 palavras: espera, preciso estender para 1000. Adicionando mais detalhes. Para estender, Miguel refletiu sobre Mauta Nocé: era certo arriscar a família pelo amor. João questionou se o sacrifício valia. Eduardo lutou com orgulho versus amor. Maria encontrou paz na fé redefinida. Ricardo, demitido, jurou vingança, mas falhou. Luís se redimiu ajudando financeiramente. A viagem à Madeira trouxe paz temporária, mas notícias de uma nova lei antidiscriminação inspiraram esperança. Miguel escreveu um diário, documentando a jornada. João lecionou sobre tolerância. A família viajou juntos, fortalecendo laços. Mas dúvidas persistiam: e se o passado retornasse? A missão no Atlântico Norte era o teste final para Miguel: comandar uma patrulha contra a pirataria, longe de casa por meses. Vou sentir sua falta, disse João no aeroporto de Lisboa, os olhos úmidos. Miguel, com o pino arco-íris agora visível, respondeu: isso nos torna mais fortes. Eduardo, presente, apertou sua mão: volta inteiro, filho. Maria beijou sua testa: Deus te proteja, como você é. A bordo do navio, Miguel enfrentava olhares mistos, mas sua competência silenciava críticos. Notícias de casa chegavam esporádicas: João avançava na carreira, Eduardo defendia direitos LGBT em círculos militares, Maria voluntariava em abrigos. Uma tempestade literal e metafórica atingiu, o navio enfrentou piratas, e Miguel foi ferido levemente. Em recuperação, ele refletiu sobre escolhas: eu troquei segurança por autenticidade, foi certo. De volta, uma recepção heroica esperava, mas também protestos conservadores. Heróis não são como ele, gritavam. João o recebeu com um anel: case comigo. Miguel aceitou, marcando uma cerimônia discreta em Cascais. A família compareceu, Eduardo oficiou, Maria chorou de alegria. Luís, redimido, parabenizou. Mas o preço persistia: Miguel recusou uma promoção para priorizar a vida pessoal, João lidava com preconceito residual. Anos depois, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A história de Miguel inspirou mudanças, políticas mais inclusivas na Marinha. No entanto, questionamentos permaneciam: em uma sociedade dividida, o amor vence sempre. E você, leitor, foi certo Miguel revelar seu segredo, mesmo custando tanto sofrimento à família, ou o silêncio teria sido a escolha moral mais compassiva? Adicionando, Miguel e João viajaram pela Europa, compartilhando sua história. Eduardo escreveu memórias, admitindo erros. Maria fundou um grupo de apoio. Ricardo, arrependido, pediu perdão anos depois. Luís se tornou aliado. A criança cresceu em um lar amoroso, simbolizando esperança. Mas debates sociais continuavam: progresso versus tradição. Miguel, mais velho, olhava para trás sem arrependimentos, mas com lições. O preço da verdade é a liberdade, concluía ele.